Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta. Boa tarde. Começa agora mais uma entrevista à sexta, hoje com o foco numa arte, uma arte tradicional que promete receber outra visibilidade, promete promover um território da nossa região, o território da Moita, e para falar sobre esta arte, a arte de pintura de embarcações tradicionais do Tejo, temos connosco Fabrício Pereira, presidente da Junta de Freguesia da Moita, e também o pintor Eduardo Rodrigues. E temos connosco Fabrício Pereira e Eduardo Rodrigues, começando por Fabrício Pereira, porque a Junta de Freguesia candidatou as pinturas tradicionais de embarcações do Tejo ao Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial. O nome é muito longo, mas eu penso que dá para perceber. Boa tarde, Eduardo Rodrigues. Antes de mais, Fabrício Pereira, explique-nos um pouco sobre esta candidatura da Junta de Freguesia das pinturas tradicionais das embarcações do Tejo ao Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial. E já agora, quantas pessoas é que temos na Freguesia da Moita a exercerem esta arte de pintar embarcações típicas do Tejo? Ora, muito boa tarde. Quero desde já cumprimentar todos os ouvintes da Popular FM, também agradecer o convite que me foi endereçado por parte da direção no momento em que souberam que nós tínhamos iniciado este processo de candidatura ao Inventário Nacional desta arte que é nossa, que é a arte da Zona Ribeirinha, não só da Moita, mas de todas, podemos dizer que é uma arte de toda a população que habita e que vive nas margens do Rio Tejo, porque é uma área de decoração das embarcações típicas. Dessas embarcações típicas destacamos os catraios, as faluas, as canoas, os varines, as fragatas, os botes. É uma série de barcos que representam o nosso antepassado, com pinturas com seculares, que são promovidas atualmente na nossa terra por três pessoas que não são artesãos de profissão, que têm esta arte como o seu hobby, mas que tem um grande impacto quem visita a nossa terra e também noutras terras onde existem essas embarcações típicas. Essas pessoas... Só existem 3 pessoas na Freguesia da Moita a desenvolver esta atividade? E no Concelho da Moita a desenvolver esta atividade. Aliás, embarcações de outros concelhos até vão à Moita, seja a Saridos Pequenos ou para a própria Vila da Moita, para terem depois este tipo de decoração que o Eduardo, que está aqui connosco, irá depois também retratá-la um pouco melhor que eu. E nós sempre achamos, eu como moitense e a equipa que me acompanha, sempre falámos que isto tem que ser preservado. E tem que ser preservado porque existem apenas atualmente 3 pessoas que fazem, o Luís Filipe, conhecido como o Roque, na Moita, e o Luís Guerreiro, que possivelmente estão a ouvir, por motivos profissionais não puderam estar aqui presentes, e temos o grande nosso artesão da pintura, conhecido internacionalmente, podemos assim dizer, porque não é só em Portugal e na nossa terra, o Eduardo Rodrigues, que fez o prazer, com todo o gosto, que me acompanhou aqui hoje aos vossos estúdios. Explica-nos lá então um pouco melhor sobre esta candidatura. Portanto, este desafio... Como é que está o processo, antes de mais? Pronto, o processo já foi submetido. Isto é um processo que demora meses a ser realizado, porque o processo está submetido, falta completar uns campos, nós já temos material para continuar para completar. Em princípio, no fim deste mês, o processo fica completado para uma primeira avaliação por parte do próprio Instituto, que é o Instituto Português de Património Cultural. Vai sofrer essa avaliação, temos reunido com pessoas de responsabilidade nessa área. Recorremos a uma cooperativa cultural
que é da memória imaterial, que nos apoiou a realizar todo o conteúdo, a recolher toda a informação, inclusive se forem às nossas redes sociais já existe lá o vídeo, o documentário sobre esta arte, em que inclui os nossos artesãos, que inclui as pessoas que estão envolvidas na própria arte da pintura, e que foi realizado pelo Dr. José Barbieri, da qual agradeço toda essa colaboração, e pronto, isto temos estado em articulação com a divisão de cadastro destes patrimónios, destes projetos. Entretanto, isto é sempre um projeto que está sempre, qualquer um deles que seja, se forem ao site do Inventário Nacional de Património Cultural e Material, existem já dezenas de cultura portuguesa lá registada, mas estes projetos demoram sempre cerca de 6 a 1 ano a serem... 6 meses a 1 ano. Exatamente, porque tem revisões, depois tem correções. Isto é um processo que iniciamos agora, submetemos a primeira parte dos textos, a primeira parte dos conteúdos, mas teremos que aprofundar, e iremos aprofundar nos próximos tempos, para que depois sofra a primeira avaliação e depois ir sempre corrigindo conforme a comissão do próprio Instituto Património Imaterial Património Cultural, peço desculpa, nos forem depois dando essas indicações. E como é que surgiu a ideia de apresentar a candidatura desta arte a património cultural e imaterial? Não é, também convém fazer aqui uma ressalva, não é património cultural e imaterial, ver se eu me consigo explicar bem, é património cultural, são 3 palavras apenas, património cultural e material com um I. Exatamente, porque não é palpável, isto é a arte do saber. Não estamos a falar de um objeto, estamos a falar do fazer aquela arte, de fazer aquelas pinturas em embarcações, que depois também já vazámos essa imagem também para outros souvenirs da zona, da localidade, da freguesia e até do concelho também da Moita. Aliás, julgo que é também no logotipo da Junta de Freguesia que aparece uma imagem de uma embarcação típica do Tejo. Exatamente, também. Do Varino, que é o Boa Viagem, que é o Varino da nossa terra, da Vila da Moita. E que é pintado também por estas 3 pessoas. Exatamente, o Varino neste caso é pintado pelo Eduardo. Pelo Eduardo Rodrigues. Sim. Mas como é que surgiu esta ideia de candidatar a esta arte? Portanto, nós sabemos que este desafio foi lançado pelo Moitense, por acaso já tínhamos pensado em fazer algo acerca das pinturas tradicionais, em embarcações tradicionais. Foi lançado por Vítor Nogueira, não podemos esquecer o papel do Vítor, que andou a falar com todos nós e a dizer temos que avançar com este projeto. Um abraço para o Vítor, se nos estiver a ouvir, que eu creio que esteja, e nós realmente houve um dia em que... E já agora qual é a ligação de Vítor Nogueira a esta... É um moitense. Apenas moitense. É um moitense. Portanto, é um apaixonado pela própria terra, seja pela cultura taurina, seja pela própria cultura marítima. E lançou-nos este desafio que nós gostámos, achámos interessante e começámos a desenvolver as conversações já há cerca de 1 ano e meio e a reunir com o conteúdo e depois conseguimos encontrar esta cooperativa cultural que nos apoiou. Isto porquê? Porque já há alguns anos que falamos que as pinturas, quem for à Moita percebe-se da quantidade de barcos tradicionais que lá existem, é um museu vivo, já se fala disto, já somos conhecidos por ser um museu vivo do Tejo, e nunca foi desenvolvido qualquer iniciativa. Houve aqui há anos uma tentativa de fazer património cultural, mas num todo não resultou. Então, o que é que está por atrás de um património cultural material? Está o imaterial, que é quem constrói. E nós sempre pensámos, com as afrontas de marketing que existe hoje em dia, qualquer dia aparece uma empresa, cria uma patente com aquelas letras e com aquelas flores e depois vai ser chato para toda a população ribeirinha conseguir ter aquelas flores, aquele tipo de letra, o lettering. Ou seja, aquela arte pintada. Exatamente, aquela arte pintada vai ser um pouco perigoso nos tempos em que correm. E tudo fora isto... absorvida por entidades privadas. Exatamente, que poderia isso acontecer. Isso que está a dizer. E por outro lado, também a questão de continuarmos, de termos um papel, somos só uma junta de freguesia, mas
Isto não é só nosso, ou seja, nós estamos em representação disto, mas quem quiser juntar a nós e dar-nos força e apoio, está à vontade. E também a nossa preocupação em preservar estes conhecimentos e estas técnicas. Ou seja, nós já falámos com algumas ações de formação que por acaso foram feitas este ano no Montijo. Nós queremos também trazê-las para a moita, queremos pôr os jovens nas próprias escolas. Havemos de lançar um desafio na escola secundária da moita e lançar os próprios jovens para ver que de uma centena, ou seja, de um grupo populacional, aqueles que se possam interessar em dar continuidade a esta arte, deste tipo de pintura. Já agora perguntar, até porque isto aponta para a continuidade, aponta para um futuro, mas sabemos que temos eleições já no próximo domingo, mesmo que as eleições não corram como espera, Fabrício Pereira continuará envolvido e nesta situação, e pensa que Sim, claro. Se vier alguém diferente a seguir, julga que... Não quer completar o processo. Quer completar o processo porque, acima de tudo, quando nasci, já era moitense. E como moitense, como moiteiro, as minhas raízes estão acima de tudo, acima de qualquer conclusão política, acima de qualquer interesse político. Não, é as nossas raízes que estão acima desse interesse. É obviamente que, sendo pela Junta de Freguesia, se isso acontecer, teremos ali um prazo até novas tomadas de posse de concluir o processo, mas... venha quem vier. Eu acho que pelo bem da nossa terra, acho que independentemente das diferenças partidárias ou políticas ou de pensamentos que possa haver, estou consciente que qualquer um apoiará esta candidatura e este projeto. Muito bem. Eduardo Rodrigues, boa tarde. Boa tarde. Como é que se caracterizam estas pinturas que definem estas embarcações tradicionais do Tejo? Define-se principalmente aquilo que sai mais à vista é as flores do Tejo, que a gente chama as flores do Tejo, e os motivos profanos que nós metemos nas próprias embarcações, nomeadamente a Boa Viagem, o Verino de Boa Viagem, que tem lá bastantes motivos profanos. Consegue-nos descrever a pintura de uma embarcação desse tipo? Além de flores, o que é que... o que sai mais também à vista é a própria cor da pintura, que é de cores garridas, cores primárias, sem ser bem trabalhadas, então elas ficam mais garridas e perduram mais por tempo indeterminado, assim, num espaço de anos. As pinturas não são pintadas todos os anos, estão pintadas talvez de 3 em 3 anos. De facto, é essa coisa das pinturas serem com as cores tradicionais que dão cor à embarcação. Vê-se do Tejo, visto da margem para o Tejo. Há pouco confidenciava-me lá fora, antes de entrarmos para o estúdio, que para quem não está dentro desta arte, olha para a pintura de uma embarcação deste tipo e que parece tudo muito perfeito, muito simétrico, mas que as pinturas, todas elas, até mesmo numa embarcação apenas, é diferente de um lado para o outro. Explique-nos lá isso. É verdade, as pinturas, ao meu olho, eu tenho aquela particularidade de saber daquilo que estou a pintar, mas as pessoas que estão por fora veem a pintura num todo e dizer que a pintura está bela, está assimétrica, e de facto está assimétrica, só que está com muita diferença de um bordo para o outro, que a gente chama de bordo para o outro, que é o bombordo e estribordo. A própria embarcação tem diferenças nessa pintura, por simples da pintura, que não faço nada igual, não faço nada parecido com um lado ou com o outro. Não há duas iguais. E todos os trabalhos que eu faço até hoje, não há nada igual. Todos os anos tem também melhorado ao longo dos anos. Isto já ando com estas pinturas há mais de 30 anos. E como é que nasceu esse gosto? E entrou por esta área? Entrou, por incrível que pareça, o meu pai era já pintor, mas ele nunca me ensinou a pintar.
por incrível. Eu fui adquirindo esse gosto, talvez por ver que ele estava já no fim e precisava de ajuda, e então fui agarrar-me a essas pinturas, sabendo eu que não gostava de pintar, não gostava de fazer esse tipo de pintura, gostava de pintar outras coisas, mas agarrei-me com alma e coração a estas pinturas, porque isto é preciso ter mesmo alma e coração para estar a pintar num estaleiro ao vivo, assim, sem estar dentro de uma casa, porque no estaleiro é muito diferente de pintar uma casa, como eu às vezes pinto o meu espaço fechado. Espaços fechados. É bastante difícil pintar em estaleiro, e eu não tinha essa capacidade, pensava que não tinha essa capacidade, porque eu vim de uma casa fechada, que eram os primos Lázaro e Zé das Velas, que é a Casa das Velas no Gai. Gai Rosário. Ganhei freguesia. Pintava outro tipo de coisas, publicidades, tudo o que aparecesse em desenho, porque eu gosto muito de desenho. Artes gráficas, no fundo. Não era mesmo fazer artes gráficas. Então fazia capotas e toldos de lojas, fazia esse tipo de pinturas. Trazer para os tradicionais foi por um azar do meu pai. O meu pai teve um azar na altura, e ele precisava de pintar um barco. Neste caso estava no estaleiro de Sarilhos Pequenos, é de lá que eu sou também. E esse estaleiro naval na valsa de Jaime, do mestre Jaime Costa. Exatamente. E é lá que eu pratico mais as minhas pinturas até hoje. Mas aí é que eu nasci para a pintura tradicional, foi mais por necessidade para ajudar o seu pai. A necessidade de ajudar o meu pai. E depois desenvolveu-se uma paixão. Foi mais ou menos uma paixão, porque na altura ainda não estava bem enraizado nessas pinturas. Eu não sei se vou conseguir fazer essa pintura. Ainda por cima foi um barco imponente, que era o Amoroso do Seixal. Para dizer que os barcos, eu não pinto só o nosso barco Boa Viagem aqui da nossa região, que é o nosso do concelho. Pinto também os outros barcos dos outros concelhos. Seixal, Alcochete, Bote-Leão, Vila Franca, Zambuja, e agora em Oeiras, que está uma comunidade bastante grande com barcos típicos do Tejo em Oeiras. Os barcos de Lisboa também, os barcos do Barreiro, da Muleta, neste caso, neste momento só tem a Muleta, e no Montijo, também é onde nasceu várias canoas aqui do Tejo. Foi ali no Montijo que nasceu. Muitas estão sediadas agora na Moita, para lá é que elas foram, e por isso é que é quase a catedral dos barcos típicos do Tejo, é o Cais da Moita. Viu-se agora nas festas da Moita o redor daquelas embarcações todas ali engalanadas e expostas ali à população para elas verem. E eu tenho muito orgulho em ver as embarcações do Tejo. Uma parte de si navega sempre pelo Tejo. Elas deixam de ser minhas desde que saem do estaleiro ou de uma praia qualquer, porque normalmente as canoas são feitas em praia. Mas quando as avista, com certeza sim, ela foi eu que pintei. É um orgulho muito grande, e sei que meu pai deixou esse bichinho, e ainda bem que deixou, para não deixar morrer esta tradição, que só estamos reduzidos a três pessoas. Mas que esperam que venham a ser mais daqui para a frente. Eu bem tento. Quanto tempo demora a concluir a pintura de uma embarcação? Uma pintura deste tipo? Uma pintura deste tipo Boa Viagem. O Boa Viagem nunca é menos de 4 semanas, e não todo. Por dentro e por fora. Ela não tem só pinturas por fora, como tem por dentro. E eu só pinto a parte floral e letras e esse tipo de coisas, porque o geral é mesmo o estaleiro e o sol do estaleiro que faz este tipo de Ou trabalho. seja, aquele que é o pano de fundo é com o estaleiro. Aquilo que são os adereços, aquela arte, a parte é mais aquilo visível, que diz respeito ao Eduardo Rodrigues. A parte mais visível é sempre a minha.
E aquilo que vai sair ao olho visto das pessoas é mesmo a parte floral e a parte profana, os desenhos que estão lá metidos na embarcação. E que agradam sempre muito aos olhos de quem observa o Tejo e vê essas embarcações a sulcar as entranhas do rio. Fabrício Pereira, benefícios e vantagens que traz para esta arte, ou que pode trazer para esta arte, este reconhecimento que se espera poder vir com a atribuição deste, vou-lhe chamar selo, de património cultural e material a esta arte. Que benefícios e vantagens, além daquele que penso que é logo à partida vislumbrado por todos, que é o de dar visibilidade e promover ao mesmo tempo não só a arte, mas também o território, a freguesia da Moita. Que outras vantagens exatamente, é que traz? porque todos os exemplos de situações que estão que fazem parte deste inventário nacional são divulgadas mundialmente. E este trabalho já tem sido feito pelos nossos artesãos ao longo dos tempos, mas com esta candidatura e com este projeto que esperamos aprovado, claro, com o maior espaço, no mínimo espaço de tempo possível, que é isso que estamos a tentar fazer, mas vai ter um impacto, umas visualizações de milhões de pessoas. Isto vai percorrer mundo. Porque quando existirem situações como a Unesco, como isso poderá ser um futuro pensarmos nisso, mas isso é um passo um pouco, ficará lá registado como um património imaterial português da região do Tejo, neste caso embarcações típicas tradicionais do Tejo, não são embarcações só da Moita, são de toda a vivência do Tejo, que é isso que nós temos que salvaguardar aqui, e que quero deixar isto bem registado, porque não é só da Moita, não estamos a patentear nada, estamos a preservar o que é popular, o que é do povo. E então, com uma arte e uma tradição que tem implantação na Moita. Neste caso não está implantada na Moita, neste caso porque os três artesãos pertencem à freguesia, à vila, mas também ao concelho, mas também a todos os outros concelhos ribeirinhos que têm este tipo de embarcações, que as pessoas podem visitar, podem ver. Se, por exemplo, quem quiser pode ir dar um passeio neste fim de semana ou nos próximos ao Cais da Moita e vai ver do que é que falamos, de certeza que ainda não vi ninguém não gostar, ainda bem, desta arte, dos barcos, da forma como eles estão decorados, deste tipo de pintura e obviamente que a divulgação a nível mundial, isto torna logo outro impacto, torna outra proteção para o trabalho em si, que, como falei há pouco, as questões das ameaças de marketing e dos interesses económicos que possam existir, também servirá para uma consciencialização do que é a nossa cultura e tradição, porque isto é único no país e também no mundo. Poderão existir pinturas parecidas, mas estas são as nossas. São as nossas. Para mim são únicas, e para a maioria dos moitenses, dos moitenses e populações ribeirinhas, isso não creio que haja a mínima dúvida. E queremos também a preservação, preservar estes conhecimentos e técnicas. Ou seja, garantir que eles não caiam no esquecimento, como seja, aquela imagem está ali, pertence àqueles barcos e é só isto. Não, isto merece muito mais, esta arte merece muito mais. Merece, como há pouco também já referi, cativar jovens, cativar novos aprendizes. Eu não tenho jeito para a pintura, já tentei, não tenho. É assim, uns é para as artes manuais, outros para outras áreas. Não tenho. Aprecio que eu faça, a paciência que tenho de estar ali com o pincel, a fazer uma letra, uma flor, o tipo das flores, o tipo das decorações. E também reforçar o conhecimento da nossa identidade. Nós temos fotografias de 1800 e tal, de 1800 e tal eu não vi, mas temos fotografias com mais de um século, pronto, vamos ser assim mais específicos, com os barcos antigos que operavam no Rio Tejo. Eram barcos de trabalho, mas o interior dos barcos tinha as representações das famílias, das devoções que essa população tinha, que aquela tripulação daquele varino ou daquela fragata tinha, mesmo as canoas, que eram mais familiares na pesca, não é, Eduardo? Tinham sempre esta decoração que era as devoções daquelas famílias ou daqueles arrais, dos donos das embarcações,
a Santos, as zonas Agostos, o caso da tauromaquia, uma série de situações, outros ao campo, à vida que chamamos a vida caramela, que existe. Ou seja, e tudo isto já vem, existem registros, não é fotografias, mas registros do século XV, XVI, tudo isso acontecia naquele Rio Tejo, antes de haver ponte 25 de Abril, antes de haver barcos a vapor. Muito antes. Muito antes. Os barcos eram pretos por fora e por dentro, mas depois tinham as pinturas nas anteparas interiores. Sim. Tinham o nome e depois, que era o registro, tinham que ter, não era? Perante as autoridades daquela altura, e depois por dentro é que tinham estas decorações e que foram transformando-se e desenvolvendo-se a toda a embarcação, e hoje em dia, como claro, deixaram de ser barcos de trabalhos, passaram a ser barcos de turismo. E preservação da cultura e esta... Mas esse é um bom ponto, até porque quando eu lhe perguntava há pouco pelos benefícios e vantagens, desde logo então pode ser não, é não só um benefício ou um contributo que traz benefícios para assegurar a continuidade de uma arte que é também uma tradição local ou até mesmo regional. Sim, regional, Tejo, mas que com 3 pintores convenhamos que está em vias de extinção, logo por aí é bom, mas por outro lado também pode ter aqui associado uma perspectiva económica de desenvolvimento, se pensarmos numa vertente que em Portugal costuma ter um peso significativo no motor económico, que é o turismo. Pode também funcionar como um motivo de atração de turistas, por exemplo, ou não? Sim. Nós, por exemplo, muitas das nossas embarcações, felizmente por um lado, mas eu como moitense, infelizmente por outro, que muitas embarcações da nossa terra foram adquiridas para fazer turismo em Lisboa. O que é que acontece? Claro que na nossa terra, na margem sul, não temos tanta afluência de turistas como a margem norte. E quem passeia pela zona ribeirinha de Lisboa vê estes barcos. As fotografias são obrigatórias e o passeio quase obrigatório, porque toda a gente quer andar nestes barcos por causa da decoração. Porque se fosse barcos sem este tipo de pintura tradicional, sem esta beleza, ninguém ligava para os barcos simples. Ok, são barcos de madeira, barcos à vela ou com um motor na polpa para ajudar, porque hoje em dia pronto, já existem motores, antes era com os remos, mas se não tivessem esta beleza na sua decoração, no seu embelezamento feito por Eduardo e pelos outros companheiros, pelo Luís Guerreiro e pelo Luís Filipe, de certeza que não era tão apelativa e tão acarinhada por todos, apesar dos barcos tipo tradicionais do Tejo serem umas embarcações, para mim, são espetaculares, são a beleza do nosso rio. Mas sem esta decoração teriam menos brilho. E isto faz parte mesmo, é uma característica intrínseca das canoas, dos varinos, dos botes. Nós olhamos, por exemplo, para o Boa Viagem, o que seria o Boa Viagem, o varino do nosso município, o que seria o Boa Viagem sem aquelas flores e sem aquele tipo de lettering. Não era a mesma coisa. Nada. E um reconhecimento deste tipo pode ou não garantir maior facilidade para candidaturas futuras a projetos que envolvam com participação de fundos europeus, por exemplo? Essa parte ainda não estudámos. Confesso que entramos neste projeto de coração, a querer preservar esta arte, a querer dar-lhe força, a querer dar-lhe estímulo, mais ainda do que tem, e querer ter essa arte defendida, mas ainda não pensámos nessa parte. Mas não está afastada. Não está afastada. É assim, depois não caberá só a nós, junta de freguesia, porque isto não é, vamos lá ver, isto não é nosso. Nós damos o pontapé de saída, nós estamos a desenvolver este projeto, mas isto depois é de todos. E todos podem contribuir nesse sentido se existirem no futuro outros projetos que possam usufruir deste registro, que todos são livres de o fazer, porque isto é popular, é da população. Não somos uma empresa privada, como é óbvio, e toda a gente pode ser envolvida nessas questões que estava a dizer que no futuro possa. Neste momento ainda não temos nada em vista, porque não nos focámos nisso. Para já o nosso grande desafio é mesmo garantir a aprovação e assegurar por via disso, com um contributo a manutenção dessa arte e também a visibilidade para a mesma. Eduardo Rodrigues,
habitualmente, e falava há pouco, vemos cores muito alegres, muito garridas, utilizadas nas pinturas que faz, destas embarcações. Também falava nas flores, como os motivos que são utilizados. Esses motivos que são esses adereços, vamos pôr assim, além de flores, eles são todos idênticos ou dependem da inspiração de quem pinta? Também julgo que falou também na Festa Brava como um dos motivos que possam ser utilizados. Não sei se já foi alguma vez. Sim, ali é muito propício, ali na Moita. A Festa Brava está sempre ligada com os tradicionais, e não é por acaso que dentro do Boa Viagem está lá um motivo da Festa Brava, a Praça de Torres, uma pega, os forcados, que é até muito característica ali na nossa terra. Tudo isso são motivos plasmados ou transportados para uma embarcação. Já esteve motivos também, danças e cantares dos ranchos envolventes aqui à Moita também. Atualmente está lá o Varino representado, está lá a Santa Padroeira, que é a Nossa Senhora da Boa Viagem, e está esse motivo de uma pega dentro de uma Praça de Torres, caracterizada com esses motivos. O que é mais difícil de pintar? Flores ou uma pega? É mais difícil, para mim é mais difícil pintar flores do que fazer desenhos, porque eu gosto de fazer desenhos e aquilo é quase uma coisa de criança, traz-me à infância essas pinturas. Mas as flores, para mim, eu já tenho muitos anos de prática de pintar flores, e é quase como nascer ao natural. O pincel parece que já escolhe os tais motivos. E disse-me que eu é que escolho os motivos. Não, a embarcação é que escolhe os motivos. Eu é que replico aquilo na embarcação. Como é que é isso? A embarcação é que escolhe os motivos? Explique lá melhor. É porque há varinos, há botos, há canoas, e eu não posso fazer a mesma coisa só faço os motivos. Num varino não posso meter esses motivos do varino para por exemplo, para um bote. Ou seja, se pintar umas flores num varino, não pode replicar isso depois num bote. Porquê? Não, porque não calha bem, porque os cantos, que é os antes das emendas, não são a proporção dos botes. Os botes têm uma característica diferente das emendas, enquanto o varino, característico como ele tem os cantos mais os ângulos dos cantos têm outra dimensão. Pelas características diferentes que variam de embarcação para embarcação. Exatamente. Nas canoas já tem muito mais de liberdade, porque já não tenho que respeitar esses mesmo que os cantos, porque o canto já lá está naturalmente. Já não está delineado. Algumas canoas pintadas à antiga, como as canoas do Roque e do Conduto, que é lá da Moita, essas ainda continuam com as pinturas antigas. É o dos Luíses, não é? Do Luís Roque e do outro rapaz que tem os dois Luíses, uma canoa. Não, é o Luís Filipe e o Ricardo. São canoas diferentes. São canoas diferentes. O outro pintor é que é o Luís Guerreiro. Também tem uma canoa típica do Tejo, que é a Aurora, é mais antiga, a canoa mais antiga, está por fazer a reconstrução novamente àquela canoa. Eu espero bem que sim, que nasce dali mais uma do Tejo, que é a canoa mais antiga do Tejo, e bem merece esse reconhecimento. Mas essas canoas tinham pinturas à antiga mesmo. Normalmente vê-se só na parte da frente da embarcação, não é? Mas lá dentro também tem a Depois tem lá dentro, mas no exterior é só aquela parte da frente. Que a gente chama a cara da embarcação, que é as emendas, de um lado e do outro. Aí é que a gente replica aquelas pinturas mais tradicionais. E sempre com cores garridas. Vermelho, azul, amarelo, verde, não é? Isso porque utilizamos sempre o primário, as cores primárias, e não estão tão desbatidas como as cores de um quadro qualquer. A gente desbate mais a flor. Nunca foi tentado utilizar cores menos vivas para ver como é que resultava? Já tentei, para o ano tenho que pintar. Antes de acabar o ano tenho que pintar novamente. Ou então fazer o retocado, porque não dá.
É também por uma necessidade de ter maior tempo de duração. Já houve pessoas a fazer esse tipo de trabalho, não foi na nossa embarcação, mas na nossa embarcação, digo aqui da Moita, mas foi no Outro Varino no Liberdade. Houve alguém que na altura pintou esse varino com essas flores e não resultou muito bem. Com cores menos vivas. Menos vivas, mais batidas, as cores estão lá, só que não estão as batidas. E nós utilizamos uma técnica que é não esbater tanto as cores. Elas ficam misturadas sim, mas não estão tão esbatidas. Então ficam assim tão garridas, o vermelho bem puxado, o azul bem puxado, o amarelo e por aí fora. O verde também dá um realce muito grande ali ao ramalhete, que é o que a gente chama ramalhetes, que é as flores. Ficam bem compostos com essas cores. Qual é a principal cor? A principal cor é o vermelho, predomina mais a embarcação. O vermelho? O vermelho porque... Isto é uma arte benfiquista. Pronto, infelizmente usa muito o vermelho. Infelizmente para o Fabrício, felizmente para o Eduardo, ou não? Não, infelizmente para mim. Eu também é do Sábio. São os dois adeptos do eu avião. sou desportista, estou na boa. E já fiz muita pintura de uma canoa que era a Benfica. Benfica mesmo. Chamava-se Benfica. Atualmente está no estaleiro, mas ela é de Vila Franca e pintava o símbolo do Benfica, porque não? E estava à vontade. O meu pai já o fazia. É uma canoa muito emblemática ali em Vila Franca. Ela, por acaso, era daqui de nós, era da Moita. Foi depois como é que acabam noutros locais? São vendidas? São trespassadas? São. Isto é o troca de embarcações, vai umas para lá, outras para cá, e isto é... Mas é que entre pescadores ou antigos pescadores que são donos dessas embarcações? Normalmente é pessoas antigas, deixam elas de quase acabar, e depois o pessoal mais novo adquire essas mesmas embarcações e dão outra vida à embarcação, porque elas são embarcações, estamos a falar em embarcações centenárias. Isto já é uma descendência muito grande. Há poucas canoas novas no Tejo. Há mesmo canoas novas, contas pelos dedos, elas não... Pois também temos a história da Salvaram, que está na Moita, que é do Luís Filipe. E depois essa canoa... os nomes característicos também das embarcações, de uma que estou de volta, que era do Mestre Lázaro. Sim. Que era isto é história atrás de história, cada embarcação tem uma história atrás de história. O Salvaram, essa era a canoa à vela no passado, depois adaptaram para barco de pesca, com um motor interior, com uma cabine, tiraram mastros, tiraram tudo. Na altura dos quadros, já foi no terceiro quadro comunitário, que era abate dos barcos de pesca, iam abater essa canoa porque estava transformada com motor interior numa traineira, e o Luís Filipe, com mais um conjunto de entusiastas, conseguiram reaver essa canoa, não para pesca, mas para dar-lhe a vida daquilo que ela já era, que era um barco à vela, e hoje em dia está a navegar no Tejo, inclusive faz voltas turísticas, da Tejo Convida, e tem sido, pronto, mais um grande exemplo do que é que a persistência de alguns moitenses fazem na recuperação destes barcos. É verdade. E o vermelho, que estava a falar do vermelho, o vermelho é o que realça mais à vista, não sei porquê, mas as embarcações quase todas... Como o Benfica, também não sabemos porquê, que acaba por, neste momento, ser aquilo que realça mais à vista, nomes, talvez por causa das eleições. Os nomes, seja as emendas, porque as emendas nem todas são brancas, da Moita é azul, mas o vermelho realça bastante na embarcação, então pintamos quase todas em vermelho. Os nomes das embarcações é quase todos vermelhos, à exceção de uma outra canoa, o resto é tudo vermelho. É tudo vermelho. E por vontade do Fabrício era tudo mais verde do que vermelho. Exatamente. Fabrício, o que é que há daqui para a frente, o que é que gostava de ver relativamente a este processo desta arte que vai permitindo ser um chamariz para muitas pessoas? Aliás, este tipo de embarcações, devo dizer que acabam por ser utilizadas desde há vários anos a esta parte
nas procissões fluviais. Não sei se na Moita também será assim como é, por exemplo, no Montijo. No Montijo há uma reunião deste tipo de embarcações para uma procissão fluvial em que se carrega a imagem, uma imagem de santo, São Pedro. E isto é também um dos desafios que pode aumentar aquilo que é o contributo, a promoção desta arte, das próprias tradições e identidades locais, não é? Sim, por exemplo, na Moita, a tradição, a cultura local marítima, além dos barcos típicos, é a devoção a Nossa Senhora da Boa Viagem. O que é que acontece na Moita? Temos a quem se pedia proteção. Exatamente, por isso é que é Nossa Senhora da Boa Viagem. Por quem andava no mar. Exatamente, a fazer as ligações entre a margem sul e a margem norte do Tejo. A Moita era um cais de embarque e desembarque. Embarcava para abastecer Lisboa hortícolas, produtos animais, cortiças, vinho, todo, pronto, era um cais comercial. Na Moita transportava para a margem norte este tipo de mercadorias, e depois para a margem sul trazia o lixo de Lisboa, aproveitava a viagem e também outros bens, com certeza que eram produzidos na margem norte, que não havia na margem sul. Pronto, era tudo uma atividade comercial. Tanto que temos na Moita uma zona que é chamada o Porto da Lama, que dizem que o lixo de Lisboa está lá todo, que vinha de Lisboa naqueles séculos XVIII, XVII, por aí fora. 18, sim, está lá enterrado debaixo daquela, que agora onde está, por exemplo, quem conhece onde é a famosa bomba da gasolina da BP, toda aquela zona onde é o mercado da Moita, era chamado o Porto da Lama. Pronto, e agora passando à frente, os marítimos, tanto esses como aquelas famílias do Gaio, Rosário, Sarilhos Pequenos, que viviam da pesca com as canoas a fazer arrasto. Ainda cheguei a ver o Zé Natal, foi o último que eu vi, já não era, que era com uma canoa à vela a arrastar as redes para apanhar peixe. Eram as companhias, certo? Era assim que se designavam quando saíam para o mar? Essa parte desse nome, confesso que... Mas adiante. Portanto, e todos os marítimos da Moita que se instalaram, porque basta olharmos para uma terra e sabemos onde é que essa terra começou. E a Moita, a zona histórica é junto ao cais. Era uma terra marítima e um entreposto. Tinha a zona dos Brejos, que é a zona dos Brejos, a zona do Penteado, onde havia a produção, a zona de Chão Duro, a produção agrícola e pecuária que abastecia a margem norte. Inclusive hoje a Quinta dos Ingleses, que é o Esteiro Furado, também ainda há pouco falámos nisso por causa de outro assunto, mas pronto, portanto, as embarcações tradicionais vinham ao cais da Moita, e a devoção de todos esses marítimos pelos proteger, de andar no mar, de atravessar o rio, de todos os anos, era o reconhecimento da Nossa Senhora da Boa Viagem. Então a nossa tradição não é fazer uma procissão marítima. Normalmente, quando existem os sírios, o sírio pertence à Atalaia, ao Montijo, mas era agradecer por isso, a nossa solene procissão, que as festas em honra da Nossa Senhora da Boa Viagem, para mim, das melhores festas da margem sul e do país, e arredores, era o agradecimento a Nossa Senhora da Boa Viagem por terem sobrevivido mais um ano a estas dificuldades. Porque vamos lá ver, dias que nós podemos pensar, a Moita está aqui, Lisboa está ali a 30 km, a 25 milhas, mas quem anda à vela e com varas a empurrar barcos de 25, 30 fragatas e barcos, não era fácil. Chegavam a demorar, por vezes, uma semana ou duas para chegar a Lisboa. Não havia vento, os barcos não andavam. Havia sítios que as varas não chegavam ao fundo do rio, tinham que estar ali à tona da água, à espera que... Agora é tudo muito fácil, chegamos ao terminal da Transteja ou da Soflux e entramos. E estas pessoas tinham... Às vezes. Às vezes, pois, quando não existem outros problemas. E as pessoas sofriam no rio, sofriam quando tinham que estar... perspectivavam numa semana, se calhar, fazer uma viagem, se calhar demoravam 2, 3, 4, sabe-se lá, era uma inconstante. Mas o que interessava era sempre naquela data, em setembro, 13 de setembro, estarem a devolução à Nossa Senhora Boa Viagem. E é essa a preservação dessa cultura. Os nossos barcos não fazem sírios, os barcos no cais da Moita fazem um agradecimento porque a Nossa Senhora desce ao tabuleiro do próprio cais e faz a bênção, juntamente com os corpos da igreja, não é? Com as pessoas que fazem parte da nossa igreja, fazem a bênção desses barcos. Ou seja, neste momento é um simbolismo,
que os marítimos também agradecem, porque andam mesmo numa situação de lazer, andam no Tejo, andam a colorir o Tejo com aqueles barcos, mas e é uma devoção, o agradecimento à Nossa Senhora, mas estão ali todos embandeirados e é um espetáculo muito bonito de se ver. Depois, inclusive, hoje em dia já não podem sair foguetes dos barcos, mas no passado ainda sou do tempo em que cada barco tinha centenas de foguetes. Aquilo era um perigo, mas uma coisa é certa, era um momento alto, era das festas da moita, era o agradecimento que os marítimos faziam à bênção de Nossa Senhora de Boa Viagem, à bênção da sua devoção, para mais um ano de vida difícil que tinham no Tejo, seja no estuário, seja no próprio rio. Muito bem. Qual é a situação atual, e já falámos aqui sobre a existência apenas de 3 pessoas no Concelho da Moita a dedicar-se a esta área, e o futuro que espera desta arte para a moita? Eu espero que consigamos, nós, enquanto entidades públicas, ter este papel, e por isso estamos com este projeto a desenvolver. Estamos com este projeto a desenvolver toda esta consciencialização, e já falámos com o Eduardo, que consegue dar do seu tempo, com os outros camaradas também penso que irão aderir, que é fazer ações de formação. Formar pessoas, as pessoas, eu creio, isso correu bem no Montijo, fizeram uma experimental, não foi? Correu muito bem, e fazermos mais este tipo de ações para conseguirmos passar aos mais jovens esta parte das pinturas. Mas no sentido de captar pessoas para executarem essa arte. Sim, se conseguirmos, por exemplo, num ano, conseguir mais 2 ou 3 adeptos, já era uma vitória para dar seguimento a isto. Porque neste momento temos 3, um mais ativo, que é o Eduardo, mas se o Eduardo é uma pessoa jovem ainda, mas toda a gente tem um término, mas conseguimos passar essa sabedoria para os mais novos, iremos com certeza conseguir dar continuidade a esta arte. E isto, para mim e para a maioria das pessoas que vivem à Bordoga, é uma preocupação. Tantas pinturas, como a outra parte que é a mais complicada, que é a construção naval, a construção das embarcações em madeira. Eduardo Rodrigues, há pouco falávamos e dizia que ocupa-lhe bastante tempo esta arte, mas que continua a ser um hobby e não é uma profissão. Acha que o futuro pode passar pela profissionalização? Não, que isto é um trabalho sazonal. Isto não trabalho, entre aspas. Eu não trabalho dá sempre. Isto não considero trabalho. É uma arte. É uma arte e como tal, é de paixão que eu estou ali. Não é por cumprir horários, porque eu sou indisciplinado em cumprir horários. Eu faço o meu próprio horário. Em tempo de embarcações gosto daquilo que faço, por isso o tempo que estou ali não é perca de tempo para mim, e não é trabalho, é mesmo uma paixão que tenho dedicado àquelas embarcações. Estaleiro é a minha vida, é o estaleiro ali de Sarilhos Pequenos, porque apesar de ter no meu trabalho a minha profissão, o que eu me dedico mais é mesmo às pinturas. O meu tempo livre quase não tenho, é estaleiro, e mesmo quando não estou a fazer pinturas tradicionais, estou a replicar uns souvenirs que eu faço, outras pinturas que eu ofereço a pessoas que não estão integradas no ambiente, e faço também promoções em termos de feiras internacionais, como o Fabrício entrou no início. Vou a feiras internacionais, a França, a Espanha, e estou lá a promover essa divulgação das nossas tradições nas embarcações, porque também levamos embarcações para o estrangeiro, e lá no estrangeiro não tem nada de semelhante nem nada que se pareça, e quando chegam lá as nossas embarcações e a nossa arte, digamos, eles ficam, mas isto existe mesmo, é mesmo real o que vocês têm. Mas por falar nisso, já pintou alguma vez? Já teve encomendas vindas do estrangeiro? Sim, eu, para dizer, eu tenho nos 4 cantos do mundo pinturas feitas por mim.
Também é um orgulho dizer isto, que todos os cantos do mundo têm lá um pedacinho da minha arte. Até onde foi mais longe nessa sua, ou até onde vai mais longe na sua arte? Algum país mais distante para onde tenha pintado? Mais distante, assim, foi na Austrália. Foi agora uns barquinhos para a Austrália. Eu faço proas, replico as proas do Tejo, e essas proas são pintadas mesmo só com os motivos florais e com os nomes característicos das pessoas, ou de quem queira oferecer para essa pessoa. Então essas proas têm voado, não têm asas, mas têm voado, digamos, não vai a navegar, mas vão a voar para os outros continentes: o Japão, a China, Canadá, Estados Unidos, no Brasil já, e agora nas comunidades do Papa, quando estive a ir a Jornada de Juventude, foram para N países diferentes, essas pinturas de embarcações vindas de lá. As embarcações ou não? Não, as nossas é que foram para lá. As réplicas vão para lá. As réplicas. Muito bem, estamos a entrar na reta final desta nossa conversa. Fabrício, até porque depois temos preparado uma pequena surpresa de saída. Mas gostava de lhe fazer uma última pergunta. No âmbito deste processo de candidatura a património cultural imaterial desta arte, tem previsto lançar mais algum outro desafio a alguma outra entidade neste âmbito? Eu, por acaso, tenho, porque não poderemos continuar a perpetuar as pinturas das embarcações tradicionais do Tejo se deixarmos de ter embarcações. De um grosso modo, o que é uma embarcação tradicional do Tejo? É uma embarcação em madeira, é uma embarcação à vela, com já atualmente é as velas de fibra, mas era as velas de pano cru, mas o grande drama que poderá nos assolar neste âmbito é o desaparecimento destas embarcações. Atualmente só temos um estaleiro e com pessoas com idade mais avançada, que é o estaleiro do Mestre Jaime, em Sarilhos Pequenos, que não pertence à nossa freguesia, mas pertence ao Concelho da Moita, e é o único estaleiro que recupera este tipo de embarcações ou que as produz. Neste momento, a do Montijo e bem, o município do Montijo também está a construir um bote, não é, Eduardo? Um bote. O bote é um barco de cerca de 20 metros, 17 metros. É um barco. Gaivota de Montijo até ver. Até ver o nome, qual será, não sei. E é muito importante. Qualquer entidade pública, seja uma Câmara Municipal, seja um instituto que nos esteja a ouvir, deixo o desafio. Porque não desenvolverem, nós como Junta de Freguesia também sabemos os nossos limites, porque pinturas é uma coisa, agora ter os recursos para desenvolver um projeto deste na construção, a própria construção de embarcações tradicionais do Tejo, penso que seria um projeto muito interessante que nos ajudasse a manter perpetuada esta arte da embarcação típica do Tejo, do barco de madeira. Também já há dificuldade em encontrar madeiras, mas vão sempre aparecendo. O pinho, que é sobretudo o pinho que se utiliza, e deixar esse repto que poderão, depois deste novo quadro político que se está a desenhar, também desenvolverem um projeto de candidatura a património imaterial à construção da própria embarcação. É um trabalho muito mais profundo, muito mais complicado, mas deixa este desafio que nos está a ouvir, porque e é necessário também desenvolver outro tipo de atividades para que os mais jovens, não é fácil encontrar jovens que hoje em dia queiram ser carpinteiros, não é fácil, mas que apoiem o desenvolvimento de atividades, pelo menos para ver se conseguimos perpetuar esta arte da construção das próprias embarcações, que depois estarão aliadas às pinturas que nós neste momento estamos a retratar. Muito bem, obrigado Fabrício Pereira, presidente da Junta de Freguesia da Moita. Também obrigado Eduardo Rodrigues, pintor nas artes de embelezar as embarcações tradicionais do Tejo. Eu tinha prometido uma surpresa e cá vai, para fechar esta entrevista, nada melhor do que ouvirmos um fado que também é tradição, também é património imaterial,
neste caso da Unesco, um fado com um nome muito sugestivo, Canoa. Canoa de vela erguida, que vens do cais da ribeira, gaivota que anda perdida, sem encontrar companheira. O vento sopra nas faragas, o sol parece morango, e o Tejo baila com as vagas a ensaiar um fandango. Canoa, conheces bem quando a norte pela proa, quantas docas tem Lisboa e as muralhas que ela tem. Canoa, por onde vais? Se algum barco te abalroa, nunca mais voltas ao cais. Nunca, nunca, nunca mais. Canoa de vela banda, que vens da boca da barra e trazes na aragem branda os gemidos de uma guitarra. Teu arraiz prendeu a vela e se adormeceu, deixá-la. Agora muita cautela, não vá o mar acordá-la. Canoa, conheces bem quando à norte pela proa, quantas docas tem Lisboa e as muralhas que ela tem. Canoa, por onde vais? Se algum barco te abalroa, nunca mais voltas ao cais. Nunca, nunca, nunca mais. Canoa, por onde vais? Se algum barco te abalroa, nunca mais voltas ao cais. Nunca, nunca, nunca mais. Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta.